Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar mais uma vez com o nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar na @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação, toda semana com um episódio novo, com conteúdo aplicável para você usar no seu dia a dia, para você levar para a sua equipe, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E lá no Instagram você vê todos os episódios que a gente já lançou, são mais de 180 episódios no ar aí, você encontra a gente no YouTube ou no Spotify. Lá você fica conhecendo um pouco mais da nossa campanha de apoiadores, que é um grupo seleto que recebe um material de primeira, de qualidade, conteúdo exclusivo, vídeo exclusivo, newsletter, e também da nossa comunidade, que são as pessoas que não podem nos apoiar, mas que mesmo assim a gente compartilha algumas coisas específicas com a comunidade. Então, vá lá fazer parte dessa comunidade com a gente, venha trocar figurinhas com a gente, não figurinhas da Copa, mas venha trocar figurinhas sobre a UTI, né? E hoje a gente vai para mais um episódio e a gente vai conversar especificamente sobre uma coisa nova, né, Débora? A gente vai falar de uma nova estratégia para prever a fraqueza adquirida na UTI. Então, a gente vai discutir em cima de um artigo que saiu recentemente na Critical Care Medicine, de um grupo francês, um artigo bem interessante, e que eles testaram um modelo de predição para avaliar a probabilidade do indivíduo desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI, depois que ele sai da sedação, que ele acorda da ventilação mecânica. Então, é um olhar muito clínico, né, do nosso dia a dia. A gente está tentando entender, assim, eu não vou esperar todo mundo acordar, fazer fraqueza para tratar, mas será que existe uma forma de eu saber lá no começo da internação, lá no começo da jornada desse paciente na UTI, uma probabilidade maior, um risco maior dele vir a desenvolver fraqueza adquirida na UTI? Porque se eu souber isso ajuda muito, não ajuda, Débora? A gente pensar nas nossas ações e no nosso plano aí previamente. É isso mesmo, é um artigo super recente, né, agora de abril, né, desse ano, e ele vem responder uma discussão, assim, também muito que tem ganhado corpo, né, digamos assim, na nossa área, uma delas, né, que é como que a gente consegue ver esses indivíduos mais cedo, né, como é que a gente consegue prever coisas. A gente já falou aqui em outros episódios, né, Sancler, a medicina tem muito isso, né, de índices. Olha, esse cara tem tantos por cento de chance de morrer, de desenvolver SAPS, insuficiência Apache, renal. né, SOFA e etc. E a gente ainda carece disso, né? Então, acho que ele é muito atual nesse sentido, né? Na questão de o que a gente tem tentado responder na literatura. Acho que outro ponto muito interessante, assim, né, que a gente pode considerar ele também como muito importante e atual, é o fato de que quando a gente fala em fraqueza adquirida na UTI, a gente tem muitos artigos já, né? Uma gama grande de artigos falando, e cada vez a gente, né, sabe alguma coisa nova, mas uma gama grande de artigos falando de fisiopatologia, né, dessas questões mais específicas. Quando a gente vai para o tratamento, a gente tem algumas coisas, mas que não fecham, né, e muitas delas não fecham por um motivo, que é, a gente fala, poxa, mas a gente está correndo atrás de uma coisa que já aconteceu, e aí é muito mais difícil mesmo. Então, se a gente olhar os artigos, quando, né, sei lá, pega lá artigo de cicloergometria para fraqueza, né, aí, não deu, né, aí sempre tem na discussão, mas talvez o tempo, né, talvez tinha já que instalado, ser, né, os prejuízos já ali instalados são muito mais difíceis de você resolver. Exatamente. Então tinha essa lacuna, né? E aí eu acho que eles foram muito felizes assim em analisar a literatura como um todo de fraqueza adquirida na UTI e ir para esse ponto, né? Que é um ponto que a gente sente falta de, tá bom, mas como que a gente consegue, sabe, pegar o cachorro a hora que ele está escapando, né? Tá querendo sair do portão, né? Então acho que é isso que você falou. É um artigo, acho que é importante, a gente vai falar isso no decorrer, né? É o primeiro artigo. É de um centro único, né? Então não é centro único, isso que eu ia falar. É só uma ideia. Mas é legal que eles concluem como algo promissor, né, Débora? Não necessariamente é o que a gente precisa fazer na prática, mas eles abrem uma luz para algo que é promissor. Perfeito. Né? Então acho que é isso. Não é que a gente, a partir
desse podcast, você necessariamente tem que fazer isso na sua UTI, ou faça com certeza, né? Mas é uma luz, efetivamente eles abriram um caminho aí para a gente tentar responder uma coisa que é muito importante para a gente na clínica, né? Que é como que a gente adivinha, né? Não é adivinhar, mas que esse paciente vai acabar evoluindo com a fraqueza adquirida na UTI. E aí eu acho que isso vai abrir portas para outras coisas, né? Para a gente talvez escolher melhor o paciente que a gente vai intervir para evitar, porque aí a gente já vai estar sabendo, né? Então acho que e as linhas de cuidado, bem né? Linhas de interessante. cuidado sobre nível de sedação, linha de cuidado sobre tempo que esse indivíduo fica na cama, sobre a intensidade que a gente tem do exercício, sobre a velocidade da progressão do que a gente faz. Eu acho que quando a gente consegue ter, de alguma maneira, algo preditivo, você muda o caminho do seu atendimento buscando evitar aquilo com mais vigor, com mais intensidade, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente pode até discutir um pouco mais para o final. E aí, para trazer para o pessoal, né, o que o trabalho propôs, então eles pegaram uma UTI só, né, como a Débora colocou, um estudo unicêntrico, né, não multicêntrico ainda, e eles quiseram fazer o seguinte, e aí é para a gente passar para o pessoal entender, até para a gente fazer a discussão. Eles pegam os pacientes que ficaram ali 24 horas em ventilação mecânica e que não tinham previsão de ser estubado nas próximas 24 horas. Quando esse indivíduo passa 24 horas na ventilação mecânica, ainda sedado, ainda sem resposta, ainda sem capacidade física e funcional, eles faziam uma avaliação de um estímulo de contração com eletroestimulação. E eles chegavam em qual era a intensidade da eletroestimulação suficiente para fazer um movimento. No caso, era um movimento de extensão de joelho, o estímulo era feito no quadríceps. E eles anotavam qual era a intensidade que se chegava para fazer isso, para conseguir fazer a extensão do joelho. E, ao mesmo tempo, além da intensidade necessária na eletroestimulação, eles avaliavam por ultrassonografia o espessamento do quadríceps e a rigidez, né, muscular, que é uma técnica lá mais específica da ultrassonografia cinesiológica. Então, eles queriam saber assim, será que quem, para ter uma contração evocada pela eletroestimulação, tem mais espessamento, vai ter mais chance de fraqueza? Quem tem mais rigidez no músculo tem mais chance? Ou quem necessita de uma intensidade maior para o estímulo tem mais chance de desenvolver fraqueza? E aí eles fizeram isso nesse primeiro dia da ventilação mecânica e deixaram fluir. E aí foram acompanhando os pacientes. Quando os pacientes acordam, nas 24 horas depois que eles são estubados, eles avaliam a força, a MRC, e chegam à conclusão se o indivíduo acordou com desenvolvimento de fraqueza muscular adquirida na UTI ou não. E aí eles fizeram a correlação disso com os resultados lá da primeira avaliação. Então eles estão querendo dizer assim, olha, talvez o músculo que enquanto lá no primeiro dia ele está sedado ainda, mas para evocar a contração a gente precisa de muito estímulo elétrico, talvez esse músculo seja o que tende a perder mais e faça mais fraqueza. Talvez o músculo que tenha mais espessamento seja. E é isso que eles tentam responder, né, Débora? Então, assim, é óbvio que não é uma avaliação que todo mundo faz no dia a dia, até a rigidez do músculo ela é feita por uma coisa mais específica de ultrassonografia, mas é interessante o desenho e o que eles se propuseram a estudar aí. Eu acho que me chamou muita atenção, porque eu tive a sensação muito que eles foram juntando peças do quebra-cabeça, sabe? Para ver onde é que estava o buraco, né, mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que eles trazem muito, né, e que a gente também comenta muito, e todo mundo que já viu alguma aula de avaliação, né, já escutou esse comentário, que é, o MRC é legal, mas ele tem um problema, a gente precisa do paciente acordado para fazer, né? Então, justamente por isso, se atrasava esse reconhecimento. Então, o que a gente tinha, ou tem, né, na verdade? A gente tem uma maneira de avaliar, que é o MRC, né? O corte dele dá diagnóstico de fraqueza adquirida na UTI, só que isso só acontecia a partir do momento que o paciente estava acordado, né? Débora, mas depois, né, recentemente, vieram vários artigos falando da ultrassonografia, né, do tamanho do músculo, da espessura, enfim. A gente também não poderia ir por esse lado, mas o que acontece? A gente também tem uma literatura grande mostrando que, ok, o paciente perde músculo, dá para ver na ultrassonografia, né? Tem aqueles artigos clássicos da ultrassonografia seriada para acompanhar esses pacientes, mas a questão é que a gente nunca alcançou um lugar de falar, olha, a estrutura muscular perdeu e a função também,
né? Então, E assim... quanto, né? E quanto que Exato. se perde para estar relacionado com a perda de função. Isso. Então, o que acontece é isso, é que só o ultrassom é legal, mas a gente começou a achar várias limitações também, né? E a gente vem discutindo isso. Olha, muitas vezes esse achado do ultrassom não traz repercussão para o seu paciente, né? E aí eu achei, eles foram muito inteligentes por causa disso. Eles falaram, bom, a gente tem um método que precisa do paciente acordado. A gente tem um outro método que o paciente não precisa estar acordado, dá para fazer sedado, mas que lá na frente não necessariamente me traz uma repercussão e um desfecho clínico, né? E aí... Deixa eu fazer uma comparação, é tipo a história da atelectasia no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ela pode ser um achado que não traz nada para o paciente e pode ser uma complicação que faz o paciente precisar de ventilação mecânica. Então, você vai falar, nossa, tem atelectasia? Tem. Tem alteração no músculo? Tem. Tem alteração da função? Não sei. Então, pode ser um achado de um paciente que fica sedado, como pode ser uma complicação de um paciente que fica sedado. Perfeito. E aí eles pensaram nisso, aí acho que eles... Né, eu estou imaginando como eles pensaram, né? Mas eu imagino que eles também pensaram nas evidências novas a respeito da fisiopatologia, né, da fraqueza, que traz muita coisa, né, relacionada a diversos componentes, né? Então, ativação de canais de sódio e potássio, né, estabilidade da membrana, e que aí você não pega isso no ultrassom, né? Então, achei Exato. Que eles foram muito inteligentes em mapear tudo que a gente tem, né? E as fraquezas de cada coisa para tentar juntar isso em um método novo. E aí foi isso que eles fizeram, né? Então, a proposta deles era, poxa, então vamos tentar ativar essa musculatura, né? Já que a cabeça não vai ativar porque a pessoa está sedada, vamos ativar isso externamente, né? Vamos pôr um ultrassom, ver se, né, tem alguma coisa ali, e vamos esperar para ver se essa pessoa vai desenvolver fraqueza e ver se a gente consegue, né, predizer isso. Se isso é suficiente, né? Exatamente. E aí, acho que da metodologia é isso. Acho que deu para entender. Não, eu queria acrescentar uma coisa. Pode falar. E eles fazem uma comparação deste modelo de predição que usa essas duas variáveis de ultrassom e a intensidade da estimulação neuromuscular. Esse é o modelo que eles chamam de A. Eles fazem um modelo B, que é baseado nos riscos. E aí eu achei isso muito legal, eu queria até ler aqui, que ele fala assim, tá, a gente também pode pensar naquilo tudo que é fator de risco para desenvolver a fraqueza muscular adquirida na UTI. Como? Idade, IMC, Apache 2, SAPS-2, SAPS-2, desculpa, Apache, uso de drogas vasoativas, presença de sepse, uso acumulativo de propofol, de fentanil. Então, eles comparam estes valores ultrassonográficos e de eletroestimulação com o risco habitual, só que é interessante porque a gente também não tem esse valor preditivo habitual. A gente sabe que isso tudo é fator de risco. Quem nunca viu uma aula de fraqueza e viu assim, fraqueza, aí tem um monte de bolinha assim, aí tem sedação, corticoide, ventilação mecânica, aquele slide clássico de qualquer aula. Aí ele compara esse modelo com o outro e o combinado, ou seja, eu identificar os fatores todos e fazer a análise da intensidade elétrica e da ultrassonografia para os pacientes. Né? Então, acho que é isso que a metodologia trouxe para a gente aí desse trabalho. É isso mesmo. Ele fala bastante isso também na discussão, assim, né? De que a gente tem esses fatores de risco, né? Mas que a gente não consegue prever, né? A gente só consegue alertar, né? Com esses fatores de risco, né? Então, seria muito interessante entender como é que eles se comportam, né? Enfim. E aí eles fizeram isso, né? O estudo demorou 3 anos. E aí, o que eles acharam? Então, só para lembrar, né? Foram 80 pacientes para o desfecho primário deles, né? Uma coisa interessante que eu achei: 49% desses pacientes desenvolveram FAUT. Eu achei bastante coisa, né? Tudo bem que a literatura chega até aí, né? Mas a gente tem visto mais ali, tendendo para a casa dos 30 e pouco, ou 40, né? Mas 49 é basicamente 50, né? Metade dos pacientes. Achei alta essa... Eu acho que isso deve refletir, Débora, até uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é a história da fisioterapia, da reabilitação na UTI. Então, é um trabalho focado na parte de diagnóstico, não é um trabalho focado na parte de tratamento. Eu não sei qual é a cultura dessas UTIs de lá, né? Então, será que são UTIs que
focadas em trabalho intenso para evitar a FAO e recuperar os pacientes, ou não? Eles estão nessa fase mais do diagnóstico? Então, você sabe que eu achei que essa foi uma limitação não, desculpa, esse foi um buraco da escrita do artigo, assim, eu acho que eles, e quem revisou, o revisor talvez devia ter cobrado melhor, mas eles falam, né, em algum lugar, eles comentam que neste tempo que o paciente ficou sedado, eles receberam a fisioterapia padrão ouro, ainda ele fala assim no estudo, né? Só que aí, quando ele fala isso, ele fala fisioterapia padrão ouro, mobilização passiva, ativa, eletro, cicloergômetro. Então, assim, na verdade, eu achei que eles podiam ter descrito melhor, assim, sabe? O que efetivamente, quando o paciente está sedado, eles fazem, né? Se todo mundo recebe ciclo, se não recebe. E a outra coisa que a gente já sabe também, e que a gente tem sido cobrado nos artigos, é como que é a UTI, né? Não só a reabilitação, mas é uma UTI, né? De paciente, repente, equipe, cultura e tal, né? E mais ainda, né, Sancler, que estratégia nutricional que eles usam, né? Porque tem UTI que é mais agressiva, tem UTI que é menos, né? Quando eles fizeram a sedação, então, quando eles fizeram a coleta, o paciente efetivamente ele fala que os pacientes estavam muito sedados, né? Mas, sei lá, vai que depois, no dia seguinte, sei lá, o cara já estava menos sedado, né? O paciente estava menos sedado. Tudo bem que eles fazem o MRC a hora que ele desperta, né? Mas a gente sabe que tem um nível de sedação ali no meio, que às vezes não dá para fazer o MRC, mas não é tão agressor para uma fraqueza adquirida na UTI quanto uma sedação muito prolongada. Então, eu achei só que, sabe, quando falta, assim, só esses detalhes para a gente caracterizar melhor. Um pouco mais desses critérios, né? Inclusive, essa questão de fazer MRC logo quando ele desperta e classificar como uma fraqueza muscular adquirida na UTI, gera uma possibilidade, assim, será que realmente essa fraqueza muscular adquirida na UTI? Ou a gente começa até a questionar a fraqueza em si, né? Será que não é ainda um processo de recuperação que o indivíduo tem por causa dessa sedação? E aí uma coisa que seria bacana é avaliar como esses pacientes vão embora. Eles vão embora com déficit ainda, ou ainda dentro da internação eles conseguem recuperar? Porque se a gente tiver essa outra resposta, talvez ele tenha lá o MRC abaixo de 48, mas ele vai embora com o MRC normal. Então não quer dizer muita coisa, quer dizer que ele acorda fraco, né, com perda de MRC, e ele sai de volta com a função. Então, isso são coisas que precisam ser trabalhadas em próximos estudos a respeito do assunto. Mas de todo jeito, né, gente, não perde o quão é legal esse artigo, né, o quanto a proposta deles pode ser muito viável e muito, que faz muito sentido dentro da nossa prática clínica, né. A gente pensar, né, na beira do leito, se a gente tem um paciente lá que está sedado, né, e a gente quer entender, porque tem aquele, depois eu volto para os resultados, mas eu acho que tem um perfil de paciente, Sancler, que a gente fica na dúvida às vezes, poxa, será que tudo bem a gente estender um pouco mais a sedação? Ou será que vai correr muito risco, sabe? Aquele paciente... Um pouco que eu quero cuidar da hemodinâmica, um pouco da parte respiratória, será que não valeria mais a pena e tal? Isso. E a gente não sabe qual é o real impacto proporcionalmente desse dia a mais, desse momento a mais, desse 2,5 ml a mais de sedação que a gente coloca ali para o paciente, né? E aí, porque tem um paciente que claramente a gente fala, gente, para que tá sedado, né? Acorda ele que não tem absolutamente nenhum motivo para estar sedado. Sedado para quê? Para ficar quieto. E tem o outro paciente que efetivamente a gente sabe que tem que estar sedado, né? Se ele está com uma hipertensão intracraniana, desvio de linha média, mas tem um miolo ali que é o atrito, às vezes, até de uma boa equipe de UTI, né? Que puxa, a gente está falando, gente, olha o músculo, por favor, e o médico está falando, Débora, só mais um pouquinho, porque eu acho que ainda não vale a pena. Olha não sei o quê. Aí talvez essa população seja muito interessante, né? Porque aí é mais uma ferramenta, porque vamos supor que aí... ele tem um parâmetro que tem chance de piorar se ele continuar sedado. Exatamente, vamos supor que isso se valide. Você vai, nessa discussão que está todo mundo pondo na balança para ver para onde a balança vai, você tem mais um parâmetro para falar, mas eu fiz, ele entra no grupo muito de risco de fraqueza. Então desencana um pouco desse, né, do medo do eletrólito para a sedação e vamos desligar, vamos, né? Perfeito. Então eu consigo ver um uso muito legal e muito interessante
na prática clínica para essa tomada de decisão, por exemplo, né? Enfim, Muito voltando bom. para os resultados, então, ó, metade basicamente teve, né, fraqueza adquirida na UTI, e aí só de curiosidade, a mediana do MRC para o grupo com fraqueza foi de 38 pontos, e no grupo que não teve, né, foi de 55 pontos, tá bom? E aí, o que ele achou, né? Resumindo, assim, eles viram que a parte estrutural do músculo em si não foi diferente, né, não foi preditivo ali, não entrou nessa equação, mas a quantidade, né, a intensidade que eles precisavam dar de estimulação para aquele músculo foi sim um fator, né, preditivo. Então, trazendo a ideia estatisticamente, então, trazendo essa ideia de que, olha, realmente talvez você consiga reconhecer bem cedo quem é o paciente que lá na frente vai fazer, se você precisa, na hora de estimular esse paciente, precisa de uma intensidade muito mais alta, né? Legal, é isso mesmo. Então, espessamento do diafragma, do quadríceps, a rigidez do músculo, a taxa de espessamento do músculo, né, a razão entre o que ele tinha e o que ele tem depois, nenhum desses valores deu como estatisticamente significativa a diferença da correlação entre o grupo que teve fraqueza e que não teve. Agora, a intensidade necessária para se chegar na contração máxima foi de 104,8 miliamperes para o grupo que teve fraqueza e de 83,3 miliamperes para o grupo que não teve. Então, assim, quando esse paciente estava lá sedado, antes dele desenvolver a fraqueza ainda, quando se botava a corrente elétrica, a intensidade necessária para gerar a contração era menor naquele grupo que realmente não teve fraqueza. Não está mostrando... Está mostrando basicamente a reserva, né, Débora? Esse músculo ele tem reserva para passar por esse período sem que venha impactar essa força que é medida lá na frente, a MRC. Então, essa foi a única coisa dessas 3 avaliações que eles se propuseram que deu diferença entre o grupo que teve fraqueza e o grupo que não teve. Quando eles pegam isso dentro do resultado, então eles vão lá para aquele modelo que eu falei, que era o modelo que envolvia essas 3 variáveis, e aí eles analisam que a área sobre a curva, né, que a gente sabe que o ideal, quanto maior, quer dizer que maior é a acurácia de um modelo em prever, em determinar alguma coisa, deu de 0,87, usando esses parâmetros que a gente falou agora, do nível de intensidade da estimulação e as avaliações do ultrassom. E no outro modelo, que era pelos sinais clínicos, deu 0,85. Então, não tem muita diferença entre os dois, é levemente maior no modelo preditivo que eles propõem, mas os dois têm um alto poder de predição. E o que é mais interessante, eu acho que é mais a cara do nosso dia a dia, eu não posso só ir lá e botar uma eletroestimulação, falar, pronto, a intensidade foi de 80, tá tudo bem, quando ele junta as duas coisas para fazer predição. Aí a gente está falando de uma área sobre a curva de 94, 0,94. É muita coisa. Então é altíssima a acurácia de predição de fraqueza quando eu tenho tanto essa avaliação da eletroestimulação, do quanto é necessário para evocar a contração, e daqueles sinais todos que eu falei, idade, índice de massa corporal, SOFA, SAPS, etc, etc. Então, eles mostram que sim, que é promissor a gente fazer esse tipo de avaliação para pensar na possibilidade e no risco do indivíduo de desenvolver fraqueza muscular, e aí entra no que a gente estava falando, de como é que eu vou usar isso na minha prática, que é traçando ações estratégicas. Então, esse paciente de maior risco, eu tenho que cobrar que ele seja retirado da sedação o mais rápido possível. Talvez nesse balanço que você disse agora, ceda ou não ceda, seja a decisão maior para a gente tirar ele da sedação o mais rápido possível. Talvez seja um paciente que, frente às barreiras da mobilização, eu me envolva mais e eu trabalhe mais a equipe para que a gente possa mobilizar esses pacientes adequadamente. Então, a gente tem que pensar que, pelo risco, o cuidado ele tem que ser diferenciado. Ele é um paciente que eu não posso falar, não, isso não vai ter nada, não. Eu estou falando que ele tem alto risco de desenvolver. Né? E até, talvez, isso preencha outras lacunas, como eu falei lá no começo, porque, por exemplo, quando a gente fala de cicloergômetro, a gente ainda não vê bons resultados, né, resultados muito bons para quando o paciente está sedado, por exemplo. Mas talvez seja porque, de repente, essa amostra devia ter, sei lá, todas compostas desses pacientes que não iam desenvolver mesmo, não iam fazer. Então, então acho que é uma discussão interessante nesse sentido. A gente tem propostas terapêuticas, né? Então, talvez
se esse estudo se validar, né, porque a gente, é assim, né, pesquisa é engraçado, porque a hora que a gente vê esses 90 e tantos por cento, a gente fica super feliz, né, porque fala, caramba, é muito alto, mas ao mesmo tempo a gente fica, puta, mas então será que é isso mesmo, né, porque é tão alto o resultado que a gente fica um pouco com o pé atrás, né, será que isso vai se confirmar em outros estudos? Mas isso se confirmando em outros estudos, talvez dê para a gente voltar em alguns estudos E no sentido de refazer os falar assim, estudos só com os pacientes elegíveis. exatamente, entendeu? E aí talvez a gente realmente ache coisas muito legais com aplicação de eletro, com cicloergômetro e tudo mais, né? Perfeito. Então, Hoje, de uma maneira geral, a gente não tem recomendação de se usar as intervenções passivas isoladamente para a prevenção de perda de força muscular e de massa muscular. A gente não tem evidência que suporte esse uso. Pode ser porque a gente está fazendo para todo mundo e quem não ia perder realmente não vai? Pode, mas hoje a gente não tem. Então, quem sabe isso é um corte para ajudar. Mas eu acho legal que eles colocam isso, né, Débora? Que é uma limitação, o estudo não ter sido multicêntrico, mas são etapas. Eu acho que um estudo primeiro desse, ele apresenta a intervenção, ele valida a utilização da informação, da intervenção, da avaliação, no caso, e ele traz uma luz para a pesquisa. Então, primeiro, a gente precisa validar agora numa escala multicêntrica, né, para dizer, olha, isso cabe para todos os locais. Depois, a gente pode começar a pensar em fenótipos, a gente tem falado tanto sobre isso, né, populações específicas, e aí a gente começa a ter uma melhor análise e uma melhor tomada de decisão sobre as intervenções. Eu acho que isso aí que você citou é um grande potencial para a nossa intervenção como fisioterapeuta, para as nossas intervenções. Inclusive, uma grande possibilidade também para pesquisa, né? Então, fica a dica aí para quem quiser e gostar dessa área, não é que a gente cessou as nossas perguntas, né? Eu ouvi uma piada esses dias, o cara fala assim, vou contar a piada aqui, que eu vi no Instagram, ele fala que o PubMed é um bar de médicos, que é pub, né, e med. Por quê? Eles vão lá, eles ficam conversando e lendo artigos, e no final eles concluem que eles precisam voltar, porque novos artigos precisam ser feitos. Nenhum trabalho fala, olha, não preciso mais de artigos. Então, esse traz à luz aí uma necessidade que a gente tem para a nossa prática baseada em evidência ainda. Eu só queria comentar de um outro dado, né, que eles falam que eles conseguiram uma mediana aí de 6 dias, 6 dias antes do que eles dariam um diagnóstico de fraqueza adquirida pelo MRC, né? Então eles conseguiram adiantar isso para 6 dias. Então acho que é isso. Então, resumindo, gente, a proposta desse grupo francês é de que a gente poderia estimular o músculo, então é a eletro como avaliação, né, nesse caso, então a gente estimularia o músculo e trazendo as conclusões já direto, né, os resultados positivos, e a partir da quantidade de intensidade que precisou para esse músculo fazer a amplitude, né, que precisou alcançar para ele ser ativado, isso poderia nos dar, talvez até se transformar em alguma coisa ali para já dar um diagnóstico mais prévio, mas por enquanto para prever esses pacientes com uma acurácia bem grande, que vão desenvolver fraqueza, né? Então, se isso se for confirmado, o que aconteceria na prática é que a gente teria mais uma ferramenta de avaliação que superaria algumas questões que a gente traz, então, do MRC, de precisar o paciente acordar, outras questões da ultrassonografia, que é só ver a estrutura e não conseguir efetivamente estar ligado, né, com a função e tudo mais. E o próprio diagnóstico, né? E o próprio diagnóstico, exatamente. Então, é isso. E o que eu acho muito legal, Sancler, a gente vem batendo nessa tecla aqui no podcast, é de enxergar como a gente tem avançado nas pesquisas, né, na fisioterapia. Então, assim, a gente vê que a gente tinha buracos e que a gente está correndo atrás, né, de tentar suprir esses buracos. As perguntas estão estimulando pesquisas, né, interessantes para que a gente possa responder e refinar a nossa prática, né? E com coisas que a gente também fala sempre, né? A gente precisa ter índices, a gente precisa ter um processo de avaliação mais fidedigno, a gente está caminhando para isso, né, gente? A gente falou faz 2 episódios, se eu não estiver enganada, do teste da ponte, né? Que a gente também comentava isso, olha, mais uma avaliação para somar. E não é uma soma aleatória, no momento específico que você não tinha a possibilidade de fazer outras, que já são bem sólidas aí. Então, assim,
tá muito legal o quanto a gente está deixando robusta, né, as possibilidades de avaliação dentro das UTIs, né? Então, vai chegar uma hora que só não avalia quem não quer, porque vai ter todos os jeitos, para todos os gostos, para todos os momentos, né? Então, eu acho que tem caminhado vai ser para um lugar difícil bem isso, legal. que aí o pessoal pode ser que o pessoal comece a se perder, assim, eu estou fazendo 10 avaliações que avaliam a mesma coisa, né? Então, a gente vai estar sempre discutindo, a gente vai estar trazendo isso aqui para o podcast, para a gente ajudar que na prática de cada um, dentro do seu cenário, dentro da sua UTI, dentro da sua disponibilidade, vão existir cada vez mais caminhos mais precisos. A gente falou um episódio muito legal aqui sobre fisioterapia de precisão, né? Prescrição de precisão, avaliações mais precisas para o dia a dia do fisioterapeuta. Eu acho que a fisioterapia do achismo, do empirismo, só da plausibilidade teórica, ela morreu. Tá? Minha opinião é essa, ela morreu. Então, só faz ela hoje quem quer. Exatamente. Então é isso, gente. Fica a sugestão de lerem o artigo. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, será que vai ser fácil de ler, né? Porque ele tem bastante coisa específica, né, das avaliações, mas é um artigo que está razoavelmente tranquilo de ler. Acho que vale a pena dar uma olhada nele, tá bom? Então, busquem o artigo, busquem ler o artigo inteiro. E, de repente, se você tiver alguma impressão, nossa, na nossa UTI a gente já tinha reparado nisso, ou, de repente, depois do artigo a gente tem eletro, a gente começou a testar lá, vem falar com a gente, né? Isso. Vem trocar essa ideia aqui com a gente sobre o assunto, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Sancler, pela companhia. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.